Porque agora a gente vai falar do presidente Jair Bolsonaro, né, que disse hoje durante um evento em Minas Gerais, parece que azedou a relação lá com o posto de Ipiranga, né, que a atual proposta do Renda Brasil está suspensa. O programa é a aposta da equipe econômica do governo para aumentar ainda mais a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, só que enfrenta a resistência justamente da equipe econômica. Pois é, porque a equipe econômica, Paulo Guedes sugerindo R$250, só que o presidente Bolsonaro quer um valor maior. Paulo Guedes diz que isso pode gerar um rombo imenso, enfim, tá aí essa confusão entre o Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, que mostra um racho, uma crise no relacionamento dos dois, que é um dos relacionamentos mais antigos que tem na presidência da República, né? Que já saiu Moro, já saiu um bocado de gente, mas ficou. Ele é o último super-ministro, né? Exato. E foi utilizado como como é que eu posso dizer? Na época da campanha era vitrine, né? Exato, tudo era o posto mercado. Ipiranga, Exato. né? E parece que o casamento com o posto Ipiranga está em crise, mas vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre o Renda Brasil. Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, né, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer um plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Não posso fazer milagre. E conto com todos os brasileiros para que cada um faça o melhor de si para tirar o Brasil da situação difícil que se encontra, que não é de hoje. Tá aí, né? A situação que a gente já viu antes desse filme, né? Essa reclamação pública, essa humilhação pública, né? Como dizem alguns analistas, de um ministro. E foi a mesma coisa que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, né? Pois é. Começou a azedar, assim, os sinais foram esses, exatamente esses. E será que o super-ministro Paulo Guedes já entrou no processo de fritura? Ou será que Bolsonaro vai mudar de posto de combustível? Pois é. Vamos conferir na análise de Ranulfo Paranhos. Estamos em 26 de agosto, numa quarta-feira, e a semana política pegando fogo. Bom, para quem se lembra, no período eleitoral, Bolsonaro, o presidente da República, sempre disse que de economia ele não entendia nada, o que não deixa de ser uma verdade. E ele sempre dizia, se quer saber sobre economia, fale com o posto de Ipiranga, o Paulo Guedes. Bom, a pandemia que mexeu com tantas empresas e com a economia do país, parece que também vem abalando as bases econômicas e a base de sustentação do atual ministro da Economia, o posto de Ipiranga, Paulo Guedes. O fato é que o governo federal quer implementar um novo programa para atender as famílias mais pobres, o que ele está chamando já de Renda Brasil. Mas o Renda Brasil substituiria ou substituirá o Bolsa Família. Bom, até aí tudo bem. Qual é a proposta básica do Renda Brasil? É ampliar os ganhos para quem recebe o benefício e talvez ampliar a quantidade de pessoas também que receberão esse benefício. O fato é que o governo federal não tem caixa para implementar esse programa. E aí o Ministério da Economia encontrou algumas soluções. A primeira delas é que a renda seja até R$270, esticando para R$280 e R$280, e esse programa seria implementado em substituição ao Bolsa Família e, consequentemente, acabaria o auxílio emergencial de R$600, esse criado emergencialmente em função da crise econômica por conta da pandemia do coronavírus. O governo federal, o Palácio do Planalto mais especificamente, informa que 270, 280 é pouco. Ele quer alguma coisa perto dos R$300. O Ministério da Economia diz que não tem recursos para tal. A solução apontada podem ser duas. A primeira, furar o teto de gastos. Essa é uma discussão
que para o Paulo Guedes é sagrada, né? Como ele se diz, liberal, respeitar as regras econômicas, para ele isso é muito importante. A outra solução é criar uma CPMF. Essa não é uma proposta muito bem-vinda dentro do Congresso Nacional, ou seja, mais impostos. Mais impostos, inclusive, para um governo que prometeu mais simplificação, menos impostos, menos carga tributária. Bom, o fato é que do ponto de vista econômico, tudo está em suspenso, está tudo parado. A gente não tem até agora o Renda Brasil, não se sabe o que vai acontecer com ele, e também a discussão está parada, ela nem sequer chegou no Congresso Nacional. Do ponto de vista político, bom, do ponto de vista político as coisas mudam. Guedes não é só uma empresa, Posto Ipiranga, prestes a fechar, mas também é o fritado da vez. O IA diz que não tem recursos para tal. A solução apontada podem ser duas. A primeira, furar o teto de gastos. Essa é uma discussão que para o Paulo Guedes é sagrada, né? Como ele se diz, liberal, respeitar as regras econômicas, para ele isso é muito importante. A outra solução é criar uma CPMF. Essa não é uma proposta muito bem-vinda dentro do Congresso Nacional, ou seja, mais impostos. Mais impostos, inclusive, para um governo que prometeu mais simplificação, menos impostos, menos carga tributária. Bom, o fato é que do ponto de vista econômico, tudo está em suspenso, está tudo parado. A gente não tem até agora o Renda Brasil, não se sabe o que vai acontecer com ele, e também a discussão está parada, ela nem sequer chegou no Congresso Nacional. Do ponto de vista político, bom, do ponto de vista político as coisas mudam. Guedes não é só uma empresa, Posto Ipiranga, prestes a fechar, mas também é o fritado da vez. O super-ministro deixou de ser super, agora é um ministro que mal conversa com o presidente da República. O fato é que as propostas de Guedes não convergem mais com as propostas de Bolsonaro. De um lado, um Guedes que não apresentou até agora uma solução e uma saída com um grande plano econômico para o Brasil, do outro lado um presidente da República que disse que não entende de economia. Bom, e do lado de cá ficamos nós nesse impasse. Obrigado, Ranulfo, pela análise. E exatamente isso, né? Essa situação. Tá o Guedes de um lado puxando para a questão liberal, a questão da economia, tem que preservar, tem que respeitar o teto. Do outro está o Bolsonaro, como bem lembrou o Ranulfo, que já disse várias vezes que não entende de economia, mas que quer deixar uma marca, né? Como bem aqui lembrou o J da Cis, a Suzana está comentando no Instagram, que é para deixar a marca dele no campo social. Aí sai o Bolsa Família, que é a herança do Lula, do PT, e entra o Renda Brasil, né? Pois é, vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer aí, né? Porque ele desautorizou o super-ministro em público, uma humilhação pública, a primeira vez, né? Então vamos ver como é que ele vai reagir a essa interferência do presidente Jair Bolsonaro.